Essa Black Friday a gente conseguiu ficar 5% acima da meta, que já era uma meta muito alta, muito robusta, e a gente ficar acima dela, mantendo o que era previsto inicialmente enquanto investimento, significa que o nosso ROAS escalou e que a gente conseguiu entregar um resultado ainda melhor do que a gente esperava. Olá, eu sou Rodrigo Paiva, fundador da Kirali. Hoje vamos contar a história de sucesso entre a Kirali e a Chico Rei, uma marca que une criatividade, inovação e impacto social. A Chico Rei é essencialmente uma marca de criatividade. A Chico Rei começou, na verdade, como uma forma de expressão do Bruno, que é o fundador, que era estudante de artes, e aí ele encontrou nas camisetas um suporte legal para as criações dele, e aí caímos no universo da moda. A gente está sempre buscando algo novo, sempre com essa veia de inovação muito forte em tudo que a gente faz. Meu nome é Vitor Viseu, eu sou diretor de marketing da Chico Rei. Principalmente quando a gente está falando de mídia, de performance, a gente tem algumas nuances que trazem alguns desafios para o dia a dia, principalmente quando a gente fala, primeiro, de concorrência, porque quando a gente está falando de mídias pagas especificamente, a gente concorre com todo mundo, e além disso, existe também uma necessidade de a gente estar antenado com o que há de novo em termos de tecnologia, e que isso tudo muda muito rápido. Embora a gente tenha uma equipe interna muito bacana, a gente sentia que a gente precisava de mais braço, com essas otimizações feitas praticamente em tempo real. E aí a gente encontrou a Kirali, e foi um casamento muito bacana, que conseguiu somar com o que a gente tinha internamente e fazer um esforço conjunto muito forte. A Chico Rei chegou na Kirali com um desafio bem específico. Eles tinham um trabalho muito sólido de retenção, mas precisavam trazer novos compradores em escala. Para crescer de verdade, não dava para falar só com quem conhecia a marca. A missão era abrir novas frentes, testar novas audiências, chegar em gente nova sem virar uma comunicação genérica. Então, quando começamos, a nossa prioridade foi clara: fazer um diagnóstico do cenário do digital para crescer sem perder a autenticidade, o tom e a essência da Chico Rei. Quando a gente foi trabalhar isso, a gente percebeu que uma das grandes questões da Chico é que eles têm um volume de SKU muito grande. Então, antes de fazer qualquer coisa, de fazer qualquer proposta, nosso primeiro passo dentro da Chico foi fazer uma análise de curva de produto. Então, entender o que vende bem, o que vende bem para todos os públicos, quais são os públicos que são mais lixados, mas que a gente consegue explorar de forma um pouco mais efetiva. Olhando no Meta, nosso principal foco foi ganhar eficiência. Nos primeiros meses, a gente conseguiu reduzir o nosso CPA em 24% e aumentar o nosso volume de conversão em 128%. Ou seja, a gente conseguiu trazer mais conversão, gastando menos por cada conversão. Oi, meu nome é Maria Beatriz, eu sou sócia da Kirali, gerente de operações e consultora do projeto da Chico Rei. Já no Google Ads, o nosso foco foi trazer uma escalabilidade sem inflar muito a mídia. Então, com isso, a gente reduziu o nosso CPM em 51% e ainda assim a gente conseguiu aumentar em 212% o volume de usuários trazidos por essa mídia. A gente já tinha tido experiência com agências de performance, experiências essas que a gente não tinha gostado tanto, então a gente chegou com o pé atrás. Com a Kirali não foi assim, com a Kirali a gente teve um papo muito sincero desde o primeiro momento, a gente sentiu uma honestidade e uma sinceridade muito grande, porque é muito fácil no momento de captação você vender sonhos, né? Você vender possibilidades e coisas que lá na frente você sabe-se lá se você vai conseguir manter ou não. E a gente supriu uma dor muito grande que a gente tinha com outras agências, que era, passava-se o tempo e eu ficava com aquela sensação de essa galera não entendeu o que a gente faz ainda. E com a Kirali foi diferente porque a gente encontrou algumas pessoas na equipe, que por sinal nos atendem hoje no dia a dia, que já eram clientes da marca. Então trouxeram um entendimento do que é a Chico Rei já de cara. O nicho da Chico Rei é super competitivo, então se você vive só de Black Friday e lançamento de coleção, você vira refém de calendário e desconto. Na Kirali, a gente planeja as datas com muita antecedência. Começamos com o aquecimento do público, capturação de atenção e, por fim, a oferta mais agressiva. No ano todo, o foco é manter o motor girando, criativos novos, análise do mix de produtos e gestão de dados personalizados. A Black Friday pra gente não é um tiro isolado, é acelerar um sistema que já está funcionando muito bem o ano inteiro. Quando a gente começou a trabalhar com a Kirali, a gente tinha um desafio de ROAS muito claro, assim, no primeiro momento, né? E de cara a gente trouxe esse desafio, olha, a gente precisa atuar claramente no ROAS. E isso, no primeiro mês de trabalho, a gente já conseguiu ter um resultado super bacana. O segundo mês foi melhor que o primeiro, o terceiro foi melhor que o segundo. A gente veio numa escala, esse planejamento e esse nível de integração que a gente estava, isso foi essencial para a gente ter um resultado fantástico na Black Friday, batendo meta, ficando acima da meta, inclusive, tendo um ROAS interessantíssimo para essa época, que é uma época que a concorrência aumenta, e ainda assim a gente conseguiu se destacar. Então foi um trabalho que começa num planejamento que é muito prévio, mas que no dia a dia, na prática, nas otimizações diárias, ele encontra ali a sua grande potência e o resultado veio
de uma forma extremamente positiva.